Abra sua Bíblia comigo em Mateus 6, capítulo 9. Nós vemos a oração desde o comecinho. Já estamos no último versículo, mas ainda vai render mais um mês e meio esse último versículo. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 13, nós começamos aqui hoje. E não nos conduzas à tentação. Vamos lá. Eu gosto muito desta versão da Bíblia, Almeida Corrigida e Fiel, ACF. Ela talvez seja uma das versões mais originais que nós temos da Bíblia, porque existem muitas versões, só que mesmo uma versão tão boa como essa, às vezes nós encontramos traduções, correções dos textos que não condiz muito com aquilo que a Bíblia em si está dizendo. Porque se nós formos para pegar o mesmo versículo 13 e formos para a versão ARA, Almeida Revisada e Atualizada, não sei se vocês têm essa versão, deixa eu ver, tem. E não nos deixe cair em tentação. Você vê que muda um pouco? Só que faz todo sentido, porque antes eu li, não nos conduz à tentação, tipo assim, como se Deus estivesse mandando a gente para algo ruim. Então aqui, não nos deixe cair em tentação, talvez expresse melhor o sentido dessa oração. Não que a primeira versão que eu li esteja completamente errada, mas eu quero tratar dessa maneira hoje. Nessa versão onde diz, não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque se nós lemos da primeira versão, parece que é Deus que nos conduz para esse lugar. E na verdade porque se você pega Mateus 4, o Espírito de Deus conduziu Jesus até o deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Então existem tentações, guerras, batalhas, situações que Deus permite na nossa vida para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele: estamos em guerra. Desde a África eu tenho ouvido muito isso. O seminário que eu participei do bispo Deg, o tema era exatamente esse: agora estamos em guerra. A última semana que eu estive em Balneário, eu participei de um seminário com o discípulo direto do bispo Deg, Harold Mills, o apóstolo Robert Dudo. E ele ministrou sobre o livro do bispo Deg que chama O Bom General, mostrando a realidade do que é uma vida cristã. Nós ainda não temos na biblioteca, mas nós vamos ter, e eu instruo você a ler sobre esse livro, sobre esse tema, porque nós não temos noção. Por exemplo, se o Brasil entra em guerra, nós estamos no interior de São Paulo, nós não estamos em uma capital, nós não estamos em uma cidade costeira onde nós vemos navios, nós não estamos em um lugar onde nós vemos aviões de guerra sair. Então, se o Brasil entrar em guerra, talvez você nem sinta, talvez você nem perceba, talvez você nem saiba, se você não ligar a televisão ou a internet. Como isso acontece? Estando em um país, muitas vezes não saber que o país está em guerra, porque estamos desconectados da realidade que está acontecendo. Mas eu quero que você entenda que existe uma guerra acontecendo nesse exato momento no mundo espiritual, e às vezes você está completamente despercebido. Você não está inteirado com aquilo que está acontecendo. E essa questão que nós vamos tratar hoje é muito importante, porque nós sabemos que a oração de Jesus foi para que o Pai não o conduzisse para a tentação. Mas mesmo orando dessa maneira, existem tentações que nós iremos passar. Existem situações e provas que nós vamos passar, porque Deus permite.
para que você seja treinado e preparado para a guerra. Só que quando somos meninos, quando somos infantis ainda na fé, nós não queremos passar por isso. Mas amado, hoje eu quero mostrar para você na palavra de Deus o quão é importante você suportar a tentação, vencer as batalhas que o Senhor coloca na sua vida. Então nós lemos: não nos deixe cair em tentação, porque nós vamos passar por elas, mas nós não podemos cair nelas. Você entende isso? É uma prova, nós estamos sendo treinados, vamos passar por provas, mas nós não podemos reprovar, não podemos cair. Então eu quero trazer essa realidade para você, porque a tentação não é Deus que tenta, mas Ele permite a tentação para que você seja fortalecido. Olha o que diz em Tiago 1, versículo 12: bem-aventurado o homem que faz o quê? Suporta o quê? A tentação. Então nós vemos a parábola da boa-aventurança, Jesus falando: bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacificadores. E essa palavra bem-aventurado é feliz, é abençoado. Agora, é uma pessoa feliz, é uma pessoa bem-aventurada aquele que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá o quê? A coroa da vida. Você receberá um prêmio, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você ama Deus? Então existe uma coroa preparada para você. Você crê nisso? Uma coroa é o quê? Sinal de poder e autoridade. Um presente, uma dádiva dada por Deus. Mas para que você conquiste isso, você precisa suportar a tentação. Então, quando o Senhor Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele ensina essa parte. Você deve orar para que você não caia na tentação. Você deve orar para que você suporte a tentação. E nós oramos muitas vezes para tantas coisas e não oramos para isso, que é uma parte principal da oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Oramos: Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá um esposo, Senhor, me dá filho, Senhor, me dá saúde, Senhor, guarda minha casa, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Mas muitas vezes não é alvo da nossa oração pedir isso para Deus. Não nos deixe cair em tentação. E aí o que acontece? Se nós não oramos, Deus não pode interferir naquilo que está acontecendo. E hoje o que mais nós vemos acontecendo? Pessoas caindo em tentação. E será que essas pessoas oraram para não cair em tentação? Será que essas pessoas tinham esse hábito de orar, pedindo isso como Jesus nos ensinou? Ainda em Tiago, olha o versículo 13: ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. É Deus que faz a tentação? Não, é o mal. Mas como eu disse, Deus permite, para que você seja provado, para que você seja aprovado depois disso e receba a sua coroa. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, isso aqui é enganado, pela sua própria. Lembra que a concupiscência, o desejo desenfreado. Então nós somos tentados aonde o nosso desejo não tem controle, aonde nós não frutificamos a ponto de chegar no domínio próprio. Então é exatamente nesse lugar que nós somos tentados, que nós somos provados. Por quê, pastor? Hoje uma pessoa me disse assim: pastor, fui pego na minha fraqueza. Sabe por quê? O Senhor te tenta na sua fraqueza, na sua concupiscência, naquilo que está escondido no seu coração. Eu te respondo: porque Deus não quer que você tenha fraqueza. Deus não quer que você tenha um calcanhar de Aquiles. Quando eu falo calcanhar de Aquiles, você sabe o que eu estou falando? Tá. Deus não quer que você tenha um ponto vulnerável, um ponto fraco. Por quê? Porque você é um general de guerra. Você precisa estar pronto para as batalhas. Então, até hoje, tudo que aconteceu na sua vida, ou foi porque você mereceu,
ou porque você precisa passar por isso, porque Deus está te fortalecendo para que você cresça, para que você seja um general de guerra. Versículo 15: depois, havendo a concupiscência feito o quê? Está na tela aí? A concupiscência faz o quê? O que é concebido? Fica grávida. Então, aquilo que está escondido dentro do seu coração, Deus vai permitir que uma situação aconteça. E quando aquilo acontece, é como se você estivesse grávido. Algo está sendo gerado dentro de você. Algo bom? Não, algo ruim. Só que isso não é pecado. Isso é tentação. Porque a maior batalha que você precisa vencer é onde? O campo de batalha da mente. E o campo de batalha da mente é fora ou é dentro? Dentro. Então as batalhas que você precisa vencer não estão aqui fora. As batalhas estão aqui dentro. Então, muitas situações é algo que está dentro de nós, que nós precisamos agora lutar contra aquilo, para que nós não venhamos cair. Porque olha o que diz: a concupiscência concebida, ela faz o quê? Dá à luz o pecado. Então você precisa separar o que é pecado e o que é tentação. Porque Jesus não estava orando, não me deixa pecar. Jesus estava orando, não me deixa cair em tentação. Porque a tentação começa a gerar o pecado. E quando você peca, é apenas uma consequência daquilo que você já estava gerando. Pastor, mas é que aquilo ficou na minha cabeça, quando eu vi eu fiz. Tá, ficou na cabeça de quem? Na minha. E se a cabeça é sua, quem que manda nela? Você. Então o que você precisa fazer? Lutar contra isso enquanto ainda está sendo gerado. Lutar contra isso enquanto você ainda está pensando. O que a Bíblia diz? Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é belo, tudo que é bonito, nisso pensai. Você tem controle sobre o que você pensa. Sabe por que muitas vezes você acha que não? Porque hoje nós fomos doutrinados desse jeito. É muito mais fácil ficar assistindo uma novela vendo a vida da pessoa do que resolver a sua própria vida. É muito mais fácil você ficar assistindo um vídeo de alguém no YouTube do que você fazer aquilo que precisa ser feito. Eu vim de uma época que eu joguei videogame na minha infância. Eu peguei uma época legal. Nós brincávamos na rua, depois nós íamos para casa, jogava videogame. Não podia jogar muito, porque acreditava-se que o videogame estragava a TV. Alguém pegou essa época? Não, estraga a TV, não pode jogar muito. Quando a gente conseguia burlar o sistema, a fonte do videogame esquentava, tinha que arrancar da tomada, senão derretia. Então nós não jogávamos muito videogame, mas eu gostava demais de jogar. Só que hoje eu vejo que está tão esquisito que a maioria das crianças nem videogame joga. Elas ficam no YouTube assistindo outra criança jogar. Você já reparou isso? Cara, para mim assistir alguém jogar era horrível. Por quê? Nós éramos em 3 irmãos. Só tinha 2 controles. Alguém ia ficar assistindo. E quando pegava jogo que só tinha um jogador, gente, nós torcíamos para o outro morrer. Eu preciso que vocês não façam corte só dessa palavra, né? Eu estava montando a capa do tema que vai ficar no YouTube, e você vê, são 3 linhas da capa que fica no YouTube. E aí eu pedi para a Bárbara fazer, ela separou assim, ó, e não nos deixe cair, e na última linha ela colocou em tentação. Aí o áudio que eu mandei para ela foi assim: Bárbara, sobe o em para a segunda linha e aumenta a tentação. A hora que eu mandei o áudio para ela, aumenta a tentação, ela falou: misericórdia, pastor, que é isso? Porque a gente pega só um fragmento, né? Parece estranho, mas a gente não vou morrer, né? Esquece. A gente esperava que o outro perdesse porque chegava a nossa vez. Só que hoje as pessoas não querem mais jogar o jogo da sua vida. Elas gostam mais de ficar assistindo o que os outros estão jogando. Exemplo, uma novela,
um seriado, um filme. Muitas vezes nós preferimos nos sentar e assistir o que os outros estão fazendo do que assumirmos o controle da nossa vida. Então, é necessário que você viva o que você precisa viver. Acho que acabou a febre do dorama, né? Sim ou não? Sim ou não? Pela força e potência do sim, eu acho que não. O que é o dorama? Você sabe que o dorama não foi feito para o brasileiro? O dorama foi feito para quem? Coreano, japonês, eu nem sei. Alguém que tem etnia do olhinho puxado. Por quê? Porque naquele lugar, no Oriente, os homens não são sensíveis, os homens são frios, os homens são apáticos, os homens aparentam nem sentimento ter. Então o dorama foi criado para doutrinar o povo, os homens principalmente, para serem cavalheiros, amados, amáveis, pessoas que se importam. Então você vai ver aquele japonesinho chegando lá e sendo o salvador daquela mulher. Não é isso mais ou menos? Se eu estiver errado, me fala. Não, pastor, dorama é tiro, pancada e bomba. Não. Mostra aquele japonesinho lá sendo cavalheiro, abrindo a porta, levando flores, se importando. Não, eu morro por você, meu amor. E é lindo isso. Mas isso foi feito por quê? Porque a arte, ela é uma arma para doutrinar a população. E aí, nós que não temos nada a ver com a história, que o perfil do brasileiro é completamente diferente, olhamos aquilo e falamos assim: que lindo isso, eu queria um marido desse jeito, queria um homem desse jeito. Mas é porque nós não queremos viver a nossa vida e pagar o preço que precisa ser pago para aquilo acontecer. É muito mais fácil se iludir com o romance do que vivermos o que precisa ser vivido. Então nós começamos a encher nossa cabeça de coisa e não fazermos o que precisa ser feito. E amado, isso é muito sério. Por quê? Porque a nossa cabeça é um campo fértil. A nossa cabeça frutifica. E o problema é que semente que estamos frutificando dentro de nós. Porque olha só, Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Quem disse para a mulher? A serpente. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos lá. A serpente é a representação direta de quem? Satanás. E agora o que ela faz? O que Satanás está fazendo? Está colocando uma semente, uma palavra. Eu vou falar sobre isso, eu vou te explicar que palavras são sementes. Questionando, colocando em xeque, colocando em dúvida aquilo que Deus disse. Se nós formos para Mateus 4, versículo 1, acontece a mesma coisa. Olha só. E foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de... manda que essas pedras se tornem pães. A mesma coisa. Tanto que o diabo falou para Eva, como aquilo que o diabo falou para Jesus. Se Deus disse, não foi assim que Deus disse? Então, o que o diabo faz é colocar em xeque a semente boa que Deus está plantando em você. Porque Ele sabe que aquilo que cair na sua mente, descer para o seu coração, vai frutificar. Então, quantas vezes você recebe palavras aqui do altar, que são verdadeiras pedras preciosas, sementes da palavra de Deus, a qual Deus está semeando em você. E aí o que você faz com isso? No lugar de você guardar, de esconder no seu coração, você deixa as mentiras do diabo roubarem as verdades que Deus está semeando em você. E olha só, eu quero que você entenda que o que o diabo coloca em xeque é aquilo que Deus disse,
E para isso ele faz com que você tenha uma visão daquilo que você está vivendo hoje. Preste atenção nisso. Muitas coisas que Deus está falando para você hoje pode não fazer sentido, pode não ser a sua realidade. Você olha para você e fala assim, mas não tem nada a ver com o que Deus está dizendo. Só que, amado, tudo que Deus vai fazer, Ele fala. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Deus não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus servos, os profetas. Então, quantos de nós recebemos uma profecia, a palavra falou no nosso coração, o Espírito testificou que era aquilo, mas aí vem o diabo. Mas como que Deus disse mesmo? Dando uma de migué. Mas Deus disse isso mesmo? Deus falou que você vai ser profeta, Deus falou que você vai ser pastor, Deus falou que você vai cantar, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Olha para a sua vida, cara. Olha para a sua vida, mulher. Você não é ninguém, você não é nada. Você não tem influência, ninguém gosta de você. Então você deixa o diabo colocar em xeque aquilo que Deus está falando, porque não condiz com a realidade que você vive hoje. Por exemplo, Jesus recebeu uma palavra no capítulo anterior, quando ele foi batizado: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Passa-se poucos versículos, o diabo coloca isso em xeque. Ué, se você é o filho de Deus, por que você está com fome? Se Deus falou que te ama e que é o seu pai, por que Ele não está te alimentando? Por que Ele está deixando você passar fome? Por que Deus está te humilhando dessa maneira? Agora, se Jesus não tem noção das coisas, ele cairia aqui. Mas me fala uma coisa: Jesus estava passando fome porque ele quis passar fome, ou porque ele não tinha oportunidade e por isso ele estava passando fome? Porque ele quis. Jesus estava sendo humilhado porque ele estava com fome? Não. Mas Jesus escolheu se humilhar a si mesmo. Então, quando você escolhe passar pelo processo de Deus, Deus falou que eu ia prosperar, pastor, mas eu estou numa miséria, porque você escolheu passar pelo processo de Deus. Porque você precisa aprender coisas, você precisa ser aprovado, para que Ele possa derramar honra e prosperidade sobre a sua vida. Só que se você não entende isso, o diabo vai falar: esse pobre não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para comprar uma bolacha, vai ter evento na igreja, você não consegue comprar uma roupa nova. Aí você fala assim: é verdade, como eu vou prosperar, como eu vou crescer, como eu vou enriquecer, tudo que Deus falou é mentira. Então, amado, essa é a maior tentação do diabo, de colocar em xeque aquilo que Deus está falando. E qual foi a oração de Jesus? Não nos deixe cair em tentação. Então a estratégia dele é sempre confrontar aquilo que Deus está falando a seu respeito. Então o que é que acontece? Quando você recebe essa semente da mentira dentro de você, começa-se a ser gerado algo. Até então não é pecado. Até então você pode abortar aquilo que está sendo gerado dentro de você, porque aquilo não vem de Deus. Só que o problema é que se você não faz isso, tudo que está sendo gerado, mais cedo ou mais tarde, você sabe que vai acontecer o quê? Sair, nascer, vai dar à luz, vai vir ao mundo. Então eu quero que você entenda isso. Olha o que diz em Mateus 13, versículo 3. Mateus 13 é lindo. É um capítulo com várias parábolas de Jesus. E são parábolas muito importantes. Olha o que ele diz: E falou-lhe em muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu para fazer o quê? Semear. Eu não vou contar a parábola toda. Nós temos já uma ministração inteira sobre as parábolas de Jesus. Mas vai para o versículo 18 agora. Jesus explicando aos discípulos a parábola: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e faz o quê? Arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado junto ao caminho.
Então Jesus está explicando, ele conta 4 sementes, cada uma caiu em um lugar diferente. Só que agora ele está falando da primeira semente, dizendo, a primeira semente está dizendo sobre aquela pessoa que recebeu a palavra. Só que essa pessoa, ela não entendeu a palavra, e isso fez com que o maligno viesse e roubasse. Então olha só a importância de você entender a palavra que está sendo ministrada. Por isso que seu pastor faz questão de você trazer uma caneta e um papel, um iPad, um tablet, ter um bloco de notas no celular e fazer o quê? Anotar. Por quê? Porque você entende melhor quando você anota, você lê, você relê, aquilo fica registrado dentro de você, não apenas na nuvem, no iPad ou no papel. Aquilo fica em você, porque quando você entende, o maligno não pode roubar. Então a palavra é a semente, e Deus está tentando colocar essa semente dentro de nós. Mas o problema é que se nós não entendermos, o maligno vai fazer o quê? Vai tirar essa semente. E se a semente não cair na terra, não frutifica, não cresce. Então nós temos que entender que Deus, ele está tentando semear em nós. E olha só, versículo 25 agora. Outra parábola, eu só vou ler um pedacinho dela, que diz assim: mas dormindo o homem, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e fez o quê? Se retirou. Nós vimos que o semeador é Deus. Existem cooperadores que ajudam o Senhor nesse trabalho. A Bíblia fala que, Paulo dizendo, nós somos cooperadores, obreiros, ajudantes de Deus. E ele fala para a igreja: vós sois a lavoura de Deus, aqueles a qual estão recebendo a semente, que estão crescendo, frutificando e produzindo. E por que eu estou dizendo isso? Porque se Deus é o semeador, ele tem obreiros que ajudam ele a semear, ceifeiros que ajudam ele no trabalho. Existe a palavra, que é a semente, e existe a terra, existe a plantação, que somos nós, somos o nosso coração, aquilo que está recebendo a semente. Mas nesse texto nós vemos que, além de Deus que é um semeador, coloca o texto de novo, existe outro semeador. E quem que é esse semeador? O seu inimigo. E ele também faz o quê? Semeia. Então você precisa entender que não é só Deus que está colocando a semente. Existe o inimigo que também está semeando. Agora vamos para João 8, versículo 43. Vamos falar sobre esse inimigo e sobre aquilo que ele semeia. Olha só. Porque não entendeis a minha o quê? Linguagem. Volta para a parábola do semeador. Não entendendo a palavra do reino, vem e faz o quê? Rouba. Tá ligado esses dois textos? Ótimo. Então Jesus falou: por que vocês não me entendem? Agora ele faz uma pergunta. Qual que é a resposta? Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Amado, enquanto você não tiver prazer em ouvir a palavra de Deus, você não vai entender a palavra de Deus. Aí eu vou na igreja, mas eu não gosto de ir na igreja, eu não entendo nada. Não é que você não entende e por isso você não gosta. Você não gosta e por isso você não... Faz sentido isso? Porque, amado, tem muitas coisas que eu quero fazer. E quando eu não entendo, eu aplico o meu coração naquilo e eu entendo aquilo para mim poder fazer. Então tudo aquilo que nós dedicamos tempo, atenção, nós damos carinho, amor, atenção, você aprende, você entende, você faz. Uma pessoa que quer ser médico, você acha que ela já sabe tudo? Não sabe nada, mas ela ama aquilo. E o que ela vai fazer? Aprender, entender, para ela poder exercer. Então Jesus fala: por que vocês não conseguem ouvir a minha palavra? Eu respondo: porque vocês não podem ouvir, vocês não querem ouvir, vocês não gostam de ouvir. Amado, eu não sei quanto tempo faz que eu não assisto um filme, que eu não assisto um seriado, que eu não coloco alguma coisa nesse sentido para assistir. Por quê? Eu estou tão apaixonado pela palavra de Deus,
Porque eu quero ouvir uma pregação, eu quero ouvir o apóstolo ministrando, eu quero aprender mais, eu quero estudar, eu quero poder ler, eu quero poder entender. E se eu tivesse mais tempo, eu estaria lendo mais. Se eu tivesse mais tempo, eu estaria me dedicando mais para aprender a palavra de Deus. Agora eu vou ver um japonês, eu não vou falar sobre dorama hoje. Eu quero que você entenda isso. Olha o versículo 44. Vós tendes por pai ao quem? Quem não consegue ouvir a palavra de Deus. Isso é sério ou não? Quem tampa os ouvidos para a palavra. Quem vem para o culto, mas vem para o culto obrigado. Quer saber? Eu vou lá ver se precisa de ajuda na cantina. Precisa de ajuda. Mas se não é seu dia, não é seu departamento, você não está na escala, você não faz parte daquilo, vem ouvir a palavra. A Bíblia fala que não se amordaça a boca do boi enquanto ele debulha, enquanto ele está trabalhando. Então até quem está trabalhando está ouvindo a palavra. Porque senão corre o risco de você estar na igreja, servindo a igreja, trabalhando na igreja, fazendo algo na igreja, num departamento da igreja, e não saber nada da palavra e ir para o inferno. Todo mundo aqui como filho de Deus ouvindo a palavra, e você que não ouve a palavra é filho de quem? Se eu perguntar para você o que foi ministrado no último culto, se eu perguntar para você amanhã o que está sendo ministrado hoje, não sei, pastor, é que eu fui chamado só para... Eu não vou falar um departamento, senão você vai falar, não, Deus, o pastor é pregando para aquela pessoa. Não. Mas não é porque você está em um departamento que você não pode ouvir a palavra de Deus. Amado, eu sempre gostei de estar antenado em tudo. Eu lembro que quando teve um evento em Osasco, muitas pessoas da igreja foram servir no evento do apóstolo. E eles não poderiam ir porque não eram líderes e nem pastores, mas eles estavam lá servindo. Que jeito? Pega água, já vou. Traz o café aqui, não, já vou, peraí. Porque se você tem uma chance de ouvir a palavra, ouça. Se você tiver uma chance, amado, eu não tenho pendrive no carro. Às vezes quando eu quero ouvir um louvor, eu conecto no celular, no YouTube, na internet. Meus dados móveis acabam em uma semana, mas beleza. E às vezes eu ligo o som do carro, tá na rádio evangélica, Deus é amor. Nossa, pastor, Deus, cara, que da hora. Eu estou lá ouvindo a palavra. Eu tenho a mente para receber a palavra de Deus de qualquer lugar, de qualquer hora. Você precisa entender que quem é filho de Deus ama ouvir a palavra de Deus. Nós estávamos viajando, a pastora ficou 3 dias fora de onde nós estávamos para um curso específico que ela foi fazer. Eu fiquei sozinho com a Desirê. À noite, o que ela falava? Mamãe. Porque ela queria ouvir a voz da mãe dela. Você ouve a voz de quem você ama. Você anseia pela voz de quem você ama. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tudo que Deus fala é verdade, sim ou não? Então o diabo agora ele vem confrontar a verdade de Deus com meias verdades. Não foi assim que Deus disse? Não comerei de nenhuma árvore? Não foi isso que Deus disse. Deus falou sobre comer, Deus falou sobre árvore, era Deus que estava falando, mas o diabo misturou tudo. Então ele vem agora com meias verdades. E meias verdades é uma mentira. Não existe meia mentira, não existe mentirinha. Meia verdade ainda é mentira. Então agora o diabo ele vai vir com mentiras escrachadas, mas ele também vai vir com mentiras misturadas com verdade para você comprar aquilo. Agora, se Deus é o semeador, a palavra de Deus é a semente. Se o diabo é um semeador, você não acha que a palavra dele também é uma semente? Ele semeia. O joio e o trigo são bem parecidos. A única diferença é que o joio é oco, não tem nada dentro. Mas para quem olha, você jura que é trigo. Então, olha só, ele não se firmou na verdade. Então ele morava com a verdade, ele morava com Deus.
Só que ele escolheu a mentira. Por que que a Bíblia fala que ele é homicida desde o início? Porque não só ele pecou, mas ele levou 1/3 do céu a pecar com ele. E quem comete pecado, o salário do pecado é o quê? A morte. E como se ele não se contentasse em levar 1/3 dos anjos, ele está tentando te levar também. E se enquanto nós acreditarmos na mentira dele, é isso que vai acontecer conosco. Teremos o mesmo fim. E olha só, porque não há verdade nele. Porque ele profere mentira e fala do que é próprio. Porque ele é o quê? O que está escrito? Coloca na tela aí. Ele é o quê? Não, antes dele ser pai da mentira, ele é o quê? Mentiroso. Só que agora, depois da vírgula diz assim, que ele é pai da mentira. Então, aqui está dizendo que a mentira é um fruto, porque ele é um pai, e um pai tem o poder de gerar, sim ou não? Vamos lá, deixa esse texto na tela para mim, por favor, eu quero que você entenda isso. Meu pai e minha mãe estão aqui. Eu sou fruto do meu pai. Vocês entendem isso? Por quê? Porque o meu pai colocou uma sementinha dentro da minha mãe. E aquela sementinha cresceu, frutificou e gerou esse que vos fala. Pode parecer bobeira, mas a palavra sêmen, você sabe da onde que vem? Da palavra semente. Então todos vocês são filhos do pai de vocês, porque o pai de vocês colocou uma semente no útero da mãe de vocês. E aquela semente frutificou, cresceu e se tornou você. Então um pai, ele tem esse poder de gerar. Mas para ele gerar, ele precisa colocar onde? No útero de alguém. Agora olha só que texto forte é isso. Aqui fala que ele é mentiroso. E ele é pai do quê? Da mentira. Pastor, então se eu sou mentiroso, eu sou filho do diabo? Não. Se você é mentiroso, você é a mãe da mentira. E adivinha quem é o pai da mentira? Porque ele conseguiu fazer o quê? Colocar uma dentro de mim. Não, pastor, Deus me livre. Mas quando você não tem a semente da verdade, é porque o diabo roubou isso de você e está semeando mentiras dentro de você. E agora, se ele é o pai da mentira, adivinha quem é a mãe da mentira? Aqueles que se engravidaram da semente do pecado. Aqueles que se engravidaram das palavras que Satanás tem dito. Aqueles que confiam mais no que o diabo fala do que o pastor de vocês está falando. É sério isso, não é? Por que que Jesus ensinou a orar? Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe receber a semente de Satanás. Não deixe que essa semente cresça, germine dentro de nós, para que nós não venhamos dar à luz do pecado. Isso é muito sério. A semente é a verdade. João 17, versículo 17. Santificai-vos. O que é santificar? Se separar. Santificai-vos onde? Na tua verdade. A tua palavra é o quê? A verdade. Então, se a palavra não está te separando para Deus, você está fazendo parte daquilo que o diabo está fazendo. A palavra te separa, a palavra te santifica, a palavra te lava, a palavra te limpa, a palavra remove os seus pecados. Então você precisa estar se separando para isso. Então a pessoa é engravidada da semente do pecado, e aí ela gera o pecado. Aquilo que está dentro sai. E aí, Romanos 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte.
O coração do homem é onde a semente cai, ou de Deus ou do diabo. Olha só o que diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Pergunta: quem o conhecerá? Você não conhece o coração do seu irmão. Você não conhece o coração de quem está do seu lado. Mas agora Deus responde: quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas... O que é ação? Fruto. E o fruto vem da onde, gente? Uma maçã, ela vem da onde? Da árvore de maçã. Sim, a árvore veio da onde? Da semente que foi plantada na terra. Então, a semente que você está recebendo no seu coração está se revertendo nas ações que você está praticando. Pastor, eu não tenho vontade de ir na igreja, porque não tem sementes boas no seu coração. Você não está ouvindo palavras boas. Pastor, eu estou com vontade de adulterar, de pecar, de fornicar. É por causa das sementes que estão no seu coração. No lugar de você ouvir palavras de santidade, de não perder culto, de estar aqui buscando, está vendo o quê? Dorama, novela mexicana, ouvindo contos. Amado, da mesma forma que o homem cai pela visão, a mulher cai pela audição. É tão danoso a pornografia para o homem do que alguns romances para a mulher, porque está induzindo ela a cair. Então toma cuidado, porque as suas ações refletem diretamente na semente que está sendo plantada no seu coração. E a semente é palavra. Eu gosto muito desse texto. Mas olha só o que diz na versão ARA, o versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho o... No outro nós lemos e provo as entranhas. Olha só o que diz aí. E provo os pensamentos. Isso para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Olha só, falou entranhas. Falei, pastor, o que tem a ver entranhas? Não tem nada a ver. Mas agora falou que não é entranhas, é pensamento. Então, mediante aquilo que você está pensando, você vai produzir ações, você vai receber de Deus segundo as suas ações. Só que eu gosto de uma tradução mais antiga ainda. Se eu não me engano, ela é a ARC, Almeida Revisada e Corrigida, de 1969. Acho que eu forcei um pouco, não sei se os meninos da mídia vai ter essa tradução. Mas se não tiver, eu vou ler para vocês. Ela diz assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração. Ponto, vírgula, até aqui tudo ok. Mas olha só o que diz: no lugar de entranhas e no lugar de pensamentos. Eu provo os rins. E isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Se entranhas e pensamentos estava estranho, imagina agora rins. Mas tudo tem uma explicação, sim ou não? Na Bíblia não tem nada colocado por acaso, sim ou não? O que são os rins? Alguém sabe para que serve um rim? Uau, você é inteligente demais. Então Deus está provando aquilo que você está filtrando. Isso não fala da Coca-Cola cheia de cálcio que está acabando com o cálcio e o potássio do seu corpo. Não. Ele está filtrando o que você deixa entrar e o que você tira, tá? Que está entrando pelos seus ouvidos, que está entrando das palavras que você está ouvindo. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5, 21 a 23. Amém. Tá? É difícil achar mesmo, tá? Vamos seguir reto. Então abrindo pergaminhos lá para ver se acha a versão que eu li. Versículo 21 primeiro. Começa no 21, por favor. Olha só, examinar o quê? Tudo. Então tudo você precisa examinar, mas você precisa reter o quê? O bem.
Amado, eu posso ouvir um traficante falando, eu posso ouvir um espírita falando, eu posso ouvir um satanista falando. Eu vou examinar. E só vai entrar o que for bem, o que for bom, o que for proveitoso. Só que tem pessoa que não consegue fazer isso. Qualquer coisa que ouve influencia ela. Ela vai na padaria e encontra a amiga divorciada, daqui a pouco é divorciada do marido. A pessoa está assistindo uma novela, a mulher trai na novela, daqui a pouco ele trai o marido. O cara vai andar com os amigos solteiros, estão tudo rebaixando o carro, comprando som, daqui a pouco eu vou rebaixar meu carro, vou comprar o som, qual lugar atrasado. Então você precisa examinar tudo, mas só retém, só guarda, só deixa entrar, só passa pelo filtro aquilo que for bom. Tá fazendo sentido isso? Versículo 22. Abstende-vos de toda aparência do que? Mal. Deus fala para você fugir, se abster, não mexer com o mal? Não, até aquilo que aparenta ser mal, você não pode estar envolvido. Pastor, eu estava fazendo caminhada, caminhei 12 quilômetros, estava com muita sede, passei num bar, entrei lá, pedi um copo de água, porque eu estava sem minha carteira. O dono do bar me deu um copo de água americano, eu peguei aquele copo e virei. No que você virou, passou um irmãozinho da igreja. O que ele viu? Pastor, tem um cara que anda junto com você, estava xingando no bar, bebinho. Foi isso? Mas você não se absteve da aparência do mal. Toma cuidado. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Toma cuidado. 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você precisa se abster para que o Senhor te conserve irrepreensível. Tudo certo, tudo bem, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Só que se você não se abstém, você não separa, você não filtra, vai contaminar, amado, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Então é necessário que haja esse filtro. Por que rins? ChatGPT. A principal função dos rins é filtrar o sangue, eliminando toxinas e o excesso de água e sais para produzir a urina. Além disso, os rins regulam a pressão arterial, a produção de glóbulos vermelhos e a saúde óssea através da produção de hormônios como a renina, a eritropoetina e a vitamina D ativa. Olha só o que o rim faz. Ele filtra e ele também faz parte de outros sistemas para que o corpo funcione bem. Sabe por que muitas vezes a sua vida espiritual não vai bem? Porque você não filtra as coisas. Porque se você estivesse filtrando o que entra na sua casa, o que passa pela sua TV, o que entra no seu celular, aquilo que você está ouvindo, você estaria melhor. Vamos lá. Ele ajuda a eliminar as toxinas do sangue. Muitas vezes nós comemos, bebemos coisas que não fazem bem. Só que os rins pegam tudo isso e faz o quê? Joga fora. Como é isso? Você vai estar em ambientes que muitas vezes você vai ter que filtrar. Ontem, hoje, acho que hoje, eu estava na academia, ou ontem, acho que hoje, não sei. Eu vou com tanta vontade de ir que... E tipo, eu estou sem meu fone Bluetooth que quebrou. Às vezes eu estou falando em línguas, mas academia tem sempre uma música. E hoje estava tocando algo parecido assim. Não escandalizem, tá? Eu estou tentando te ensinar. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te... Ninguém sabe, todo mundo é crente. Foi uma música que eu ouvia no ano 2000, lá atrás, há muito tempo. Hoje eu sei que músicas são espirituais, tá? Mas a música secular, não é espiritual. E o que você está ouvindo é música espiritual.
pode ser axé, pode ser funk, é espiritual, de Deus ou não. Porque músicas são o quê? Palavras cantadas, são sementes. E amado, enquanto a palavra, a pregação precisa romper uma rocha para entrar no seu coração, que é a sua consciência, a música entra direto pelo seu subconsciente. E isso nem estava programado para falar. Olha só como que isso é sério. Agora, o que uma música dessa pode me acrescentar? Estimulando a pessoa a viver a vida que ela gostaria de viver em oculto, quando ninguém está vendo ou que ninguém pudesse ver ela. A música fala sobre muitas coisas horríveis: homossexualidade, sexualidade promíscua, drogas, bebida, remédios, tantas coisas. Agora, eu estava naquele lugar, eu preciso cuidar do meu corpo, mas aquilo que eu estou ouvindo precisa ser o quê? Filtrado. Estou falando em línguas, estou repreendendo, não estou aceitando aquilo, enquanto meu fone não chega da internet. Por quê? Porque, amado, precisamos filtrar. E aquilo que não presta para você, joga fora. Eu não vou ligar essa música no rádio de casa, mas às vezes vou estar passando em um lugar e vai estar tocando. Eu entro numa loja e vai estar tocando, e eu preciso filtrar aquilo. Só que hoje as pessoas não fazem isso. E Deus está provando aquilo que você está filtrando. O que mais o rim faz? Regula a pressão arterial. Sabe por que você se sente tão pressionado? Porque você não filtra. Você fica o dia inteiro no Instagram. Sempre que você tem um tempo, você fica olhando no Instagram o quê? Gente mais rica que você, mais bonita que você, mais bem sucedida que você. E você acha que aquilo é uma realidade de todo mundo. Amado, eu nem gosto de postar, eu nem tenho tempo para postar. Tudo que você vê postado no meu Instagram é a Karen que posta. Eu não uso meu Instagram. Oi, pastor, eu mandei uma mensagem no Instagram. Desculpa, foi a Karen que te respondeu. Briga com ela. Sou inocente. Por que eu estou dizendo isso? Porque você fica sendo alimentado, semeado por um monte de gente vivendo e viajando e fazendo e acontecendo. Isso assim, eu preciso viajar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ficar mais rico, eu preciso ficar mais bonita, eu preciso fazer um procedimento, eu preciso emagrecer 220 quilos, eu preciso ganhar massa, eu preciso ser forte, eu preciso ter uma empresa, eu preciso acordar às 4 da manhã. Você não se sente pressionado com tudo isso? Amado, às vezes está aquela loucura, aquela correria. Eu estou zen, eu estou pacífico. Por quê? Porque eu estou vivendo no tempo de Deus. O que vai acontecer é controlado por Deus. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Ele, Ele que me governa, Ele que me controla. Às vezes eu perco uma rua, aconteceu alguma coisa, é propósito de Deus. Eu poderia ter sofrido um acidente, batido o carro, acontecido alguma coisa. Amado, quando você entende isso, você filtra, você não deixa entrar aquela vida daquela pessoa. O que acontece? Você não sofre mais essa pressão. O rim não deixa que a sua pressão cresça, suba. Filtra. Não, mas eu assisto um cara lá que acorda 5h59, 4h59. Eu também assisto, é legal, mas, cara, eu vou no meu ritmo. Tem dia que eu acordo às 5, tem dia que eu acordo às 6. Hoje eu acordei às 8, sem pressão nenhuma. Na verdade sim, a desejo chutou minha cara. A gente já está resolvendo isso. Por quê? Porque ontem eu fiquei até 2 horas da manhã aqui na igreja mexendo no projetor. Então eu falei, não, eu vou acordar às 8. Eu acordo às 5, vou para a academia, mas hoje não, hoje eu vou acordar às 8. E daí? É a minha vida. Não é porque a pessoa vive daquele jeito que eu tenho que viver também. Não, pastor, mas eu acompanho o cara, ele falou que ele toma banho gelado 5 horas da manhã, hoje. Mas quando ele estava construindo a vida dele, igual você está construindo a sua, não era desse jeito. Eu quero que você entenda que se você não filtrar, você vai estar debaixo de um jugo, debaixo de uma pressão, que você vai se sentir mal. Por exemplo, ontem eu fui fazer a barba. A pastora me deixou e ela foi em outro compromisso dela. Meu compromisso era uns 40 minutos. O dela era 1h40. 1h15. Eu perdi a noção. Eu estava... O que aconteceu? Ela saiu com o carro. Eu não lembro, mas eu estava também meio
distraído, porque eu estava um pouco cansado, porque na segunda-feira eu também fiquei até de madrugada na igreja. Eu saí e não peguei minha chave. Ela foi embora. Da onde eu estava era pertinho eu ir para casa de a pé. Só que adivinha, eu estava sem chave. O que eu fiz? Bom, não posso ir para casa, já acabei meu compromisso. Eu acho que eu vou subir no balão e vou caminhar. Não briguei, não xinguei, não estressei. Dei 4 voltas no balão, perdi peso, perdi caloria. Não fiquei bravo. Por quê? Porque eu não estou sofrendo pressão. Porque eu filtro. Gente, você precisa entender que hoje o maior vício que é a produtividade. E a pessoa está fazendo isso, fazendo aquilo, com o celular na mão, respondendo isso, respondendo aquilo. Amado, se chegar 5h30, 6 horas da tarde, eu quiser ir brincar com a minha filha, eu vou. Por quê? Ai, pastor, o senhor fala isso porque o senhor é pastor. Não, eu tenho mais compromisso do que a maioria de vocês. Vocês não sabem o que eu passo. Tanta coisa que eu tenho para fazer e resolver durante o dia todo. Mas tem uma hora que eu falo, não, agora eu não quero, eu vou cuidar da minha filha. Por quê? Como a pastora me disse, eu vou deixar ela ministrar sobre isso, porque ela está, o espírito dela borbulhando sobre isso. Mas amado, a Desirê nunca vai ter mais o tamanho que ela tem hoje. As primeiras palavras dela, o que ela está aprendendo, isso nunca mais vai voltar, eu não vou perder isso. Porque, não, mas o pastor lá fez isso. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Filtre para que você não sofra pressão. Outra coisa, eu quero acabar, tá? Deixa eu ver, misericórdia. Faz tempo que eu não prego. Outra coisa que os rins fazem, ele ajuda na produção de glóbulos vermelhos. Você sabe para que servem os glóbulos vermelhos? Os brancos é os seus anticorpos, os seus soldadinhos que lutam. O vermelho é responsável por levar oxigênio para as suas células. Quando fala de oxigênio, você está vivo por causa da circulação de oxigênio, e os rins são colaboradores disso. Eu já estou acabando, tá? Eu não vou me estender mais, vou acabar por aqui. Então, o que os rins fazem? Te ajuda a oxigenar o corpo. Faz parte do seu fôlego. E a Bíblia diz que tudo que tem fôlego faz o quê? Sabe por que às vezes você não consegue nem louvar a Deus? Porque você não filtra. Amado, quando você entender que independente das pessoas, você deve adorar. Independente da situação, você deve adorar. Independente do seu corpo, você deve adorar, porque a adoração é espírito, não é corpo. Por mais que reflita no corpo também. Mas o que te impele a adorar não é seu corpo, é o seu espírito. Sabe por que você não adora mais? Porque você filtra. Ah, o irmão não está fazendo, então eu não vou fazer. Ah, a igreja não tem muita gente hoje, então eu não vou adorar. Ah, estou tão cansado. Não, amado. Filtra. A ponto de você falar assim, não estou nem aí para ninguém, eu quero levantar minha mão, eu quero adorar. Não estou nem aí que eu passei aquela maquiagem cara. Hoje eu vou borrar tudo minha maquiagem diante de Deus. Ai, mas e se baterem uma foto de mim no final do culto, eu vou estar igual um panda. Chega de filtro. Nesse sentido, sabe, de ter uma máscara. O que você precisa filtrar é, isso não cabe a mim, isso não serve para mim. Eu sou um adorador e eu vou adorar meu Deus. Por último, os rins, eles fazem parte da produção daquilo que o nosso corpo precisa para fortalecer os ossos. Os rins ajudam diretamente no fortalecimento e na saúde dos ossos. Ossos fala de estrutura. Sabe por que muita gente hoje não tem estrutura para aguentar porrada? Não tem estrutura para permanecer firme no seu departamento? Não tem estrutura para continuar servindo a Deus? Porque não filtra. Tudo que ouve pega. Ai, pastor, mas o irmão da igreja diz tão mal do senhor, da pastora, da Desirê, do obreiro, do louvor, da mídia, da fotografia, da luz, e de onde a igreja está, e do dinheiro, e não sei o quê. Amado, se você não tem filtro nos seus ouvidos, você não vai ter estrutura. Você não vai conseguir se fortalecer. Vai ter pessoas falando tudo o tempo todo. Qualquer assunto que você digitar no YouTube, vai ter alguém falando sobre aquilo. Você acredita nisso? Sim ou não? Você escuta o que você quer. Você gera aquilo que você quer. Outro dia, abriram uma live para dizer que eu estava errado por eu fazer café da manhã na igreja de domingo. O que a igreja primitiva fazia em Atos 2?
Todos os dias eles comiam junto. Eu estava fazendo uma vez por semana. Eu acho que meu pecado é esse, né? Eu devia comer todo dia junto. Para trás. Forte, hein? Forte. O meu lado ficou iluminado, eu estou com Deus. O diabo tentou contra a minha vida. Preste atenção. Depois criticaram porque eu estava curando enfermos. Você acha que o pastor orou, a perna do outro cresceu? Eu falei assim, se Jesus mandou curar enfermos e expulsar demônio, e a pessoa está me criticando, será que ela expulsa enfermos e cura demônios na igreja dele? Eu acho que sim, porque, amado, então vai ter gente falando de tudo, o tempo todo. Pastor, eu ouvi alguém falando mal do apóstolo, eu também, só que eu filtro. Apóstolo é homem de Deus. Mas estão falando mal da igreja. Filtra. Você não tem experiências com Deus aqui nessa igreja? Então, amado, você precisa entender que sempre vão estar falando tudo de todo mundo. Eu não abri, a Desirê estava assistindo alguma coisa que eu coloquei do celular para a TV. Embaixo apareceu um vídeo de um podcast de uma mulher que estava defendendo o Hamas. Você sabe que tem gente que defende o Hitler? Gente que defende o nazismo? Sempre vai ter gente falando bem de muita coisa e mal de muita coisa. Só que se você não tiver filtro, amado, daqui a pouco você sai da igreja. Daqui a pouco você deixa de ser crente. Não, pastor, sai da igreja. O que aconteceu? Voltei para bater tambor. Por quê? Não, porque o fulano disse que bateu o tambor e deu certo para ele. Deu para entender isso? Então, amado, você precisa filtrar. Para quê? Para que você não caia em tentação. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tem mais uns 20 versículos aqui, mas coloca de pé, vamos orar. Eu quero que você entenda que as propostas do diabo vão vir. E muitas Deus vai permitir. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Mas Ele também é um general de guerra. E Ele não pode fazer um exército com crianças. Já aconteceu situações que às vezes a Desirê está brincando, fazendo alguma coisa. A pastora falou para mim, olha, segura ela porque senão ela pode bater a cabeça ali. Sabe o que eu fiz? Falei, não, deixa bater. Porque assim ela aprende. E ela não vai mais bater a cabeça ali. Agora, se toda vez que ela for bater a cabeça eu segurar ela, o que acontece? Ela nunca vai aprender. E adivinha? Um dia eu não vou estar do lado dela. Você entende isso? Parece duro, não parece? Só que você precisa entender que a igreja do Senhor é apostólica, ela não é pastoral. O pastor cuida, o pastor ama como uma mãe. É aquele que abraça o filho e traz para perto. Só que o coração apostólico é diferente. O apóstolo é como o pai. Enquanto a mãe abraça o filho e traz para perto, o pai pega a criança e faz o quê? Para com isso, vai deslocar o cérebro da criança. Então, muitas coisas Deus vai deixar você viver para você crescer, para você aprender. Porque Deus é ruim? Não. Tem tantos textos aqui sobre isso. Deixa eu ver se eu acho apenas um para a gente terminar. Nosso adversário anda ao redor. Vigiai e orai para não cair em tentação. Estava tão bonita a pregação daqui para baixo, mas vamos lá. Amado, está por aqui, sabe? Eu não vou procurar, eu quero orar logo. Mas o texto que eu quero dizer é que em todas as tentações, lutas e provas, Deus nunca vai te dar algo que você não suporte. E em todas as provações que você viver, Ele garante que junto com a prova existe um escape. Mas o que você precisa fazer é resistir. Uma prova de resistência.
Não é uma luta de força, porque o diabo já foi derrotado. Agora você só precisa resistir. Por quê? Porque todo dia você vai receber uma proposta indecente. Todo dia vai aparecer um pop-up, alguma coisa no seu celular para você clicar. Todo dia você vai ser convidado a comer do manjar de Satanás, quando o seu estômago roncar. Isso vale para tudo na nossa vida. É na ausência de algo que o diabo vai te oferecer. E não é algo ruim, não. É algo bom. Mas o bom, ele é inimigo do perfeito. Se você aceitar o bom do diabo, vai te custar tão caro. E vai te roubar do perfeito de Deus. Esaú trocou a bênção, a primogenitura, por um prato de lentilha, porque ele teve fome naquela hora. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe dizer sim para os manjares de Satanás. Não nos deixa sermos receptores da semente do mal, da mentira do diabo. Não permita que ele venha roubar a semente da verdade que o Senhor está plantando na nossa vida. O Senhor esquadrinha os corações e prova as entranhas, os pensamentos, os rins. O Senhor prova aquilo que nós estamos filtrando, deixando entrar ou não, tirando da nossa vida. E hoje nós estamos aqui para dizer que nós escolhemos o Senhor todas as vezes, todos os dias. Nós não vamos adorar outro Deus por aquilo que o diabo está nos oferecendo. Nós não vamos usar a nossa unção, a nossa autoridade para trazer pão para a nossa casa, porque a sua palavra diz: se nós buscarmos primeiro o reino e a sua justiça, tudo que nós vamos precisar nesse mundo, pão, roupa, casa, nos será acrescentado. Nós não iremos conquistar, porque o Pai já conquistou para nós. Nós só vamos te obedecer para sentar à mesa e receber o que o Senhor tem para nós. Nós te escolhemos hoje, Jesus. Nós te escolhemos hoje, Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Diga isso pra Ele. E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Sim. Sou abençoado, se vivo obediente. Isso tudo é muito lindo, mas quer saber? Dia o pecado vem. E Ele faz o que, igreja? Me chama, todo dia as propostas vêm. Propostas indecentes e imorais. Me chama, todo dia vem as tentações. Me chama, todo dia o pecado vem. Levante as suas mãos, cante isso pra Ele. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Cante isso. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. Sim, diga isso. E andar do seu lado. Sim, Jesus, diga. Senhor, desde o ventre de minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia, igreja, o pecado vem.
chama, todo dia vem as tentações. Me chama, todo dia as propostas vêm. Me chama, todo dia o pecado vem. Isso, cante pra Ele, levante as suas mãos, diga. Mas eu escolho Deus. Sim. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Diga pra Ele. Já morri pra minha vida, agora eu vivo A vida dele, a vida de Deus, diga. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Só igreja, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Nós aprendemos a oração do Pai Nosso. Nós aprendemos que devemos orar para não cair em tentação. Só que a Bíblia também diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Por isso nós devemos orar uns pelos outros. E você vê que Jesus não orou assim: Senhor, não me deixe cair em tentação. Ele orou como? Não nos deixe cair em tentação. Para você entender o poder da oração coletiva. Então hoje, eu não quero saber qual é a sua tentação, mas se você precisa de força para vencer sua tentação, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. A pastora Jaque está aqui, a pastora Marli, o pastor Luiz está chegando, e eles vão orar por vocês. Se eu conseguir, eu imponho minhas mãos. Por quê? Porque você está sendo tentado, e às vezes você está com medo de cair, mas como eu disse, em todas as tentações, Deus dá um escape. Já tem uma porta aberta para você sair desse lugar. Já tem um lugar preparado em Deus para você escapar, para você fugir, para você não cair. Então, amado, se você precisa de oração, todos nós precisamos, mas se tem algo difícil de você vencer, eu não quero saber, não precisa falar para mim. Nós só vamos orar como Jesus orou: não nos deixe cair em tentação. Sai do seu lugar, vem aqui. Não precisa ter medo ou vergonha. Você está sendo chamado para receber uma oração para te ajudar nessa hora. Não importa o seu cargo, não importa a sua posição. Porque se nós estivéssemos orando para não cair em tentação, nós não precisaríamos orar pedindo perdão pelos pecados cometidos. Então vamos orar. Se você precisa de oração, sai do seu lugar. A pastora Jaque vai ajudar em oração também, e pôr as mãos sobre você. Pastor, eu preciso vencer algo. Vem aqui para frente. Pastor, eu estou sendo tentado lá no meu trabalho. Vem aqui para frente. Pastor, eu fico tentado quando eu estou sozinho. Vem aqui para frente. Pastor, tem coisas na internet que me tentam. Vem aqui para frente. Eu não quero saber, eu só quero que você venha. Eu quero orar por você, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Vai ser diferente, porque não vai ser só a sua oração, vai ser um corpo, vai ser irmãos, vão ser pastores, homens e mulheres orando por você também. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Pastor, eu estou sendo tentado na minha sexualidade. Vem aqui para frente. Não estou sozinha. Pastor, eu estou sendo tentado em mexer, em roubar dinheiro. Vem aqui para frente. O braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Deus está te dando livramento. Deus que derruba as muralhas. Ele preparou um escape para você, igreja. Você só precisa resistir. Mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Você não está sozinho. Deus já tem um caminho aberto pela
Você que pensou em desistir, vem pra frente. Você que pensou em parar, vem aqui pra frente. O diabo está te tentando. Você que pensou em largar tudo, pensou em divórcio, pensou em abandonar tudo, vem pra frente. O Senhor está te dando a oportunidade de ser fortalecido hoje. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo e com você, o braço forte do Senhor. Cante pra Ele. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Sim, é Ele. Um Deus que derruba as muralhas, a estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Esse é o nosso Deus, igreja. Levante suas mãos. Adora Ele. Adora Ele. A estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Isso. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção.
do fogo e faz o leão jejuar. Um Deus que derruba as muralhas, a estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Aleluia. Eu já tenho, sim, Jesus, o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape em livramento. 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que não possais suportar. Então Deus sempre vai colocar um escape para nós, para que você fuja dessa semente que Satanás está tentando gerar dentro de você. Então hoje, lança fora tudo aquilo que você já recebeu do diabo. Filtra como os seus rins, e o que não presta, joga, elimina. Talvez você vai ter que se esforçar um pouco mais, mas está tudo bem. Sabe por quê? Porque não é para você ser filho do diabo. Não é para você ser um recipiente de onde Satanás vai depositar suas sementes e vai gerar em você. Você é para ser filho de Deus. Eu vou pedir, não mais escravo. E olha só o que diz em 1 Pedro. Deixa eu só abrir aqui um parênteses. Pedro era aquele que dormiu quando Jesus chamou ele para orar. E qual foi a repreensão que Pedro recebeu de Jesus? Pedro, não pode vigiar comigo 1 hora? E aí Jesus ensina: vigiai e orai, para que não caia em tentação. Então vigiar e orar foi a instrução que Jesus deu para Pedro. Agora olha só o que Pedro escreve na sua carta, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 6 a seguir. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios. Fazei o quê? O que está escrito aí? Vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário, o inimigo que faz a semeadura dele, anda ao derredor como leão, bradando, buscando quem possa tragar. Olha o versículo 9. O qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Onde? Está todo mundo passando tentação, está todo mundo passando aflições, está todo mundo sendo tentado pelo diabo. Não é só você. Às vezes você olha para a vida de um pastor, de uma pastora, e diz: mas vocês não passam o que eu passo. Claro que não, passamos pior, porque no nível que você está, vai ser no nível que você vai ser tentado. Preste atenção nisso. Se você não consegue vencer as batalhas aqui e agora, como você quer chegar ao seu ministério profético, apostólico, pastoral, liderança, bispos? Não. Você precisa entender que você precisa ser fiel a Deus agora, para que Ele te coloque em um lugar maior. E olha só, todos estão passando, às vezes uma tentação menor, outras maiores, dependendo do seu chamado, dependendo da posição onde você está. Pastor, eu quero vencer essa tentação. E você vai. E depois vai vir uma pior ainda. Não é profecia do caos. Eu estou te ensinando. Por quê? Porque quando você for aprovado, Deus vai te subir de nível. As batalhas vão aumentar, mas não é para você perder, é para você continuar subindo de glória em glória. Continuando lendo, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória,
depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe. Ele está fazendo isso para você chegar à perfeição, para você ser aperfeiçoado. Depois que você for aperfeiçoado, porque você venceu essa tentação, o que acontece? Ele vai te confirmar, Ele te confirma. Sabe por que você não tem certeza das coisas ainda? Porque você nunca venceu nada. Porque quando você vence, você está sendo aperfeiçoado por Deus, Deus vai te confirmar. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem sabe. Nesse versículo você sabe. Então, quando você vence, você é aperfeiçoado e você se firma. E depois que você já tem uma convicção, você está firme, o que Ele faz? Te fortifica, agora ninguém te derruba. E depois, se você permanecer firme, forte, Ele te estabelece. Você nunca mais abandona essa posição. É o lugar que Deus espera que você chegue. Você não é filho do diabo, você não é pai, você não é mãe da mentira. Não. Você foi chamado para ser filho de Deus.